Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo pela TV aberta, canal 9 da NET ou ainda canais 8 e 186 da Vivo. Estamos também na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo direto do estúdio da TV aberta através da nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Estamos na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br. À sua disposição o telefone aqui em São Paulo, 3876-6146 e o telefone da nossa produção também em São Paulo, 5052-5555. Participando desta edição de Gente que Fala, deputado estadual Coronel Camilo. Prazer tê-lo aqui, Coronel. É um prazer que se renova aí cada vez que nós vemos aqui. Muito obrigado. O senhor está no primeiro mandato como deputado, filiado ao PSD. PSD, primeiro mandato, 2 anos e pouco, e vamos tentar ajudar a melhorar a vida das pessoas de lá, naquela Assembleia Legislativa. Também conosco, Silvana Saraiva. Prazer tê-la aqui, Silvana. Eu que agradeço o convite, maravilhoso estar aqui com essa bancada para discutir os assuntos atuais. Você é presidente mundial do Instituto FEAFRO. Sim, sou presidente de uma instituição especializada em relações bilaterais com o continente africano. Estamos em mais de 6 países, né, atuando, incluindo também Estados Unidos e México. E faz tempo que... No Brasil? No Brasil estamos há 12 anos atuando. Também conosco o engenheiro civil Paulo Constantini. Prazer tê-lo aqui, Paulo. Prazer é meu, rever os amigos, parabenizar o programa pela Casa Nova, mandar um abraço para o Fausto, para vocês, Copé, e rever todo esse pessoal. Prazer. Você é presidente da Associação dos Engenheiros Estatutários do Estado de São Paulo, é isso? Ainda. Também conosco o jornalista Afanásio Jazari. Prazer tê-lo aqui, Afanásio. Pois, Ancopé, satisfação toda minha em retornar aqui ao Gente que Fala. Então vamos aos problemas de hoje só. Problemas em cada problema. Hein? Contigo o nome Afanásio já resume. Quanto tempo de jornalismo? Jornalismo, 51 anos. E do rádio, só 50? Do rádio, não, o rádio próprio de 70 para cá. O que dá? Vai dar o quê? Não tem problema. 47, mas a maior audiência alcançada no rádio foi pelo Afanásio Jazari. Na história, exatamente. Na história do rádio. E não será alcançado mais. Isso nunca mais. Porque nessa época que eu estou me referindo, tínhamos 16 emissoras. Não é? 16 emissoras AM e FMs. Hoje são 26 AMs, são 32 FMs, sem contar as rádios comunitárias e as rádios clandestinas. Qual foi o índice que o teu programa atingiu? Afanásio foi ouvido por quantas pessoas? Em agosto de 83, pela Rádio Globo de São Paulo, o programa Patrulha da Cidade que nós fazíamos, sim, você também participava. Nós, segundo o Ibope, segundo a avaliação do Ibope, nós éramos ouvidos por minuto, só na capital e Grande São Paulo, por mais de 1.100.000 sintonizadores. 1.100.000. Parabéns. Esse índice, repito, não será alcançado mais pelo rádio. Porque a audiência ela se dividiu muito. E depois a televisão também começou com programação matinal. Então essa audiência realmente dispersou, não é? Mas é sinal dos tempos. É sinal dos tempos. E agora com essas novas mídias também, não é? Internet, tanto que as emissoras de televisão e de rádio estão perdendo também a sua audiência, não é? Perfeito. Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Lucas,
investigando crimes de corrupção por servidores do Ministério da Agricultura, Agropecuária e Abastecimento e empresas fiscalizadas. A investigação volta a envolver frigoríficos, empresas de laticínios que teriam sido favorecidas por anulação de multas. Emitidos 62 mandados, 10 de prisões temporárias, 16 de condução coercitiva, 36 de busca e apreensão em vários estados do país. Coronel Camilo, Afanásio, Silvana, Paulo, nova fase da operação. Pois não? Bom, da minha parte aí, eu acho que precisa acontecer sempre isso, viu, Zancopé e nossos amigos aqui. Nós precisamos diminuir a impunidade. Seja lá quem foi, quem fez, seja onde for, seja em que nível for, tem que ser responsabilizado pelo que fez. Embora seja uma vergonha, né, internacional, né, o que está acontecendo no Brasil, eu acredito que é um belo exercício de democracia, né? Ou seja, estão sendo... a cada dia, infelizmente, a gente vê notícia desse tipo, é ruim, mas nós temos que responsabilizar mesmo, nós temos que criar casos emblemáticos e as pessoas que fizeram a coisa errada têm que responder, as pessoas têm que ser punidas, não necessariamente encarceramento, vai depender do que foi feito, mas a impunidade tem que diminuir. E nessa linha, já aproveitando um pouquinho, as nossas leis precisam ser revistas, né? As nossas leis são muito paternalistas. A gente vê aí, às vezes, grandes apreensões, grandes operações da Polícia Federal, e quando vai ver o resultado, né, final de quanto tempo essa pessoa vai responder por isso, às vezes é muito pequena a pena em relação ao que ele cometeu. Silvana, o coronel se referiu à repercussão internacional. Isso aí leva a 2 pontos, né? Primeiro ponto é que internacionalmente, para nós, para a nossa economia, isso é péssimo, porque isso diminui as nossas exportações, aquilo que nós tínhamos tido como do nosso melhor, que é principalmente produtos alimentícios, nós somos considerados os melhores do mundo, éramos pelo menos até essas operações serem deflagradas, então isso passa a ser ruim para a questão da exportação. Por outro lado, como nós tínhamos, né, a fama de ter o nosso produto muito bem inspecionado pelo nosso Ministério da Agricultura, os nossos órgãos certificadores eram uns dos mais conceituados do mundo, mostra que há falhas e que, quando há falhas, estão de olho, ou seja, mostra que nosso país está preocupado em manter a qualidade. Então, são 2 pontos que a gente deve sempre entender, que é bom, ao mesmo tempo é ruim, e volta a ser bom quando o mercado exterior entender que está sendo praticado dessa maneira, mas eles estão lá fiscalizando e punindo. Mas tem que punir, porque se não punir, aí o que adiantou, né? Pois não. Ô Zancopé, o problema é o seguinte: quem é que fiscaliza o fiscal? Então eram fiscais que iam lá, constatavam irregularidades e levavam bolada, para não autuar essas empresas. Então eu volto àquela história antiga. Tanta corrupção, por exemplo, aqui no município de São Paulo, havia aquela gangue, a máfia dos fiscais. Tudo bem, tudo mal. Tomaram dinheiro de forma doidada. Cadê o Tribunal de Contas do município? Cadê a Câmara Municipal? Um punhado de comissões? Para quê? Para quê? Eu vou dizer uma coisa, deputado Camilo. Enquanto deputado estadual, por 4 anos eu presidi a comissão que investigou o avanço do crime organizado em São Paulo. E nós detectamos um problema sério nos desmanches. Então nós fazíamos diligências com fiscalização da Fazenda, com Polícia Militar, com Ministério Público, fechávamos os desmanches. Aí os fiscais da Fazenda iam lá e tinham que fazer o quê? Um levantamento de todas aquelas peças. E um dia um fiscal me falou: deputado, nós estamos enxugando gelo aqui. Eu falei: por que enxugando gelo? Eu falei: olha, eu vou passar uma semana aqui relacionando tudo isso. E depois, essa minha autuação vai para o TIT,
Tribunal de Impostos e Taxas da Secretaria da Fazenda. Então a bola que o fiscal não quis receber aqui quando chegou no ferro velho, no ferrolho, eu vou simplesmente estar elevando a propina dos fiscais do Tite. Então os advogados estão aqui, estão dando risada na minha cara, que eu vou ficar uma semana autuando, relacionando, e eles vão quebrar o galho lá em cima no Tite. Bom, mas é desse jeito, é assim que funciona. Então, 500 milhões só de corrupção dessa máfia, só na prefeitura aqui da capital. Então eu volto a perguntar, e o Tribunal de Contas? Quer dizer, aí então vem aquele papo, não, que o Maluf foi condenado na rodovia não sei o quê, levou não sei o quê. E o Tribunal de Contas? Essa grana tem que sair de algum lugar, ninguém fiscaliza. Agora, será que se ele levou aqueles, me desculpe generalizar, será que não correu nenhum agradinho para muita gente aí para fechar os olhos? Então, a gente sabe onde é que está o nervo. Esse nervo tem que ser extirpado. Então, daí a minha pergunta inicial, quem fiscaliza o fiscal? Então nós temos Tribunal de Contas do município, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, e uma dinheirama dessa toda saindo pelo esgoto. E mais, cadê a Receita Federal? Se você, na hora de fazer a declaração, você pula lá um número, sei lá, digita... Nossa, os caras vêm com um torpedo em cima. Brrr, você tem que enfrentar a fila, falar com o fiscal, com o auditor, perder... E essa grana toda correndo, esses experts não enxergam? Ou estão todos comprados? Ou alguns querem ser comprados? Está ficando só mais caro, Paulo. É verdade a parte do Afanásio, sem dúvida nenhuma. Mas, de qualquer forma, acho que esse exercício, o exercício da democracia, da investigação e da punição para quem... pisou na bola, tem que pagar mesmo, não tem outra escolha. E tem que investigar. Se tem alguma suspeita, mesmo porque para o delegado aceitar uma denúncia é que as coisas realmente veredaram por um caminho que vão levar a uma suspeita muito grande, alguma coisa que muito provavelmente vai chegar a bom termo. Então, acho que tem que ser investigativo mesmo. É isso mesmo. Muito se fala da economia. O índice de atividade econômica do Banco Central, divulgado ontem, aponta crescimento de 1,12% no trimestre de 2017, indicando o início de recuperação econômica. IBC-BR incorpora projeções para a produção no setor de serviços, indústria e agropecuária e impacto dos impostos sobre os produtos. No trimestre, o resultado positivo do índice também já era esperado pelo mercado. Paulo, eu li há instante investigação envolvendo frigorífico, empresa de laticínios e tudo mais. E agora aqui está o indústria e agropecuária. O que está crescendo aqui está saindo pelo ladrão? Então, e a agropecuária que deu um enorme salto. Porque a investigação é no Ministério da Agricultura, isso, a notícia anterior. Então, aí para você ver que no mesmo foco, a partir do momento em que houve um crescimento, que por esse dado estatístico que nós temos aqui de crescimento, foi a agricultura que contribuiu em grande parte. Mas, de qualquer forma... para você ver que quando as coisas começam a crescer, começam a fugir um pouquinho do nosso controle e precisa ser de forma investigativa mesmo. Agora, não deixo de fora o que o Afanásio colocou, é verdade o que ele colocou. Agora, deixa eu só complementar para o Afanásio estar louco para meter o pau. E eu quero mesmo, eu gosto disso. Mas já era... como é que se dá esse crescimento aqui? É por conta... de uma pessoa de credibilidade, na verdade, esses 1,12%. Eu preciso acreditar que meu dinheiro amanhã vai valer o mesmo real que ele vale hoje. Se eu tiver esse descrédito, aí começa a virar a inflação. Eu não acredito que o meu dinheiro vale amanhã o mesmo real que ele vale hoje. Então eu já começo a majorar
pelo dia de hoje. Então, vindo do governo descrédito, como vinha até agora, só tendia a cair. Agora começam a se acreditar que o seu dinheiro vale o mesmo real que valia no dia anterior. E aí as coisas começam a tomar seu rumo correto. Eu sou um cidadão, não tenho esse conhecimento que o Paulo tem. Aí vem lá que o governo, nós estamos melhorando a credibilidade, e aí eu leio antes a notícia de que corrupção no Ministério da Agricultura tem credibilidade aonde? Ô, Zancopé, Eu sou um cidadão simples. Eu sou também totalmente neófito nessa parte aí, mas eu não acredito nisso. Eu acho que isso é uma jogada. É uma grande jogada. Porque se nós estamos com quase 15 milhões de desempregados, dizer que está melhorando. Mas melhorando por quê? Porque semana passada terminou o agronegócio lá em Ribeirão Preto, mostraram máquinas não sei o quê, papapá, a máquina que anda sozinho, que fala não sei o quê, papapá. Isso não significa absolutamente nada. Eu estou achando que isso é uma propaganda enganosa. Enganosa. Então, veja só. Voltando à matéria inicial, dos laticínios, fazendeiros, não sei o quê. A JBS, ela é tida como a 4ª maior empresa do mundo. A JBS. Agora, os 2 irmãos estão sendo procurados pela polícia. Já sentaram lá na Polícia Federal 3, 4 vezes. Um só não foi preso porque está no exterior. Agora, muitos falam, pô, mas essa JBS, ela apareceu há pouco tempo. Mas também, tendo financiamento do BNDES, do jeito que eles tinham, e até agora não muito bem explicado, bombas. Qualquer um, é a mesma coisa. O filho do Lula lá, que de limpador de bosta no zoológico, transformou num dos maiores, né? Mega empresário. Mega empresário. Então, por isso que eu não boto fé nesse negócio que está aumentando. Vai o empresário, o pequeno, médio, vai ao banco. Entra num banco para tentar um financiamento, pegar uma grana lá para melhorar o seu negócio. Quer dizer, se você tem um dinheiro ali aplicado, eles dão aquela taxa ridícula. Agora, se você entra no banco para tomar um dinheiro lá, eles te arrancam as calças e a cueca. Tem alguma coisa errada. As coisas não estão funcionando, não batem. Então, me desculpe os entendidos na área, mas quando vem esses números, essa taxa, não, 1,5%, 1, não sei o quê, sinceramente, eu não acredito. Eu acredito. É só tapa-buraco, entende? Um tapa-buraco muito, muito esquisito, muito estranho. O importante é você sair nas ruas, vai no comércio, vai na 25 de março, conversa lá com um pequeno comerciante, conversa com um marreteiro, ele vai explicar qual é a realidade. É isso aí. Silvana diz que acredita, é isso? Eu acredito por alguns pontos. Primeiro, aqui tá, até na notícia está dizendo o impacto do imposto sobre produtos. Só a carne, que é o alvo da notícia anterior, já teve um aumento significativo no último mês. E foi um aumento grande, que já está doendo no bolso do povo, mas teve. Aí, quando a gente fala da agropecuária e indústria, a indústria é o seguinte, no Brasil, com todos esses desempregados, a indústria está com quase 40%, até 50% da sua produção encalhada. Aí ela falou, bom, o que eu vou fazer com isso? Eu vou exportar. Então, a indústria está, assim, absurdamente correndo atrás das exportações. Eu digo isso até pelo setor que eu milito, que é com o continente africano. Antes, o público, o empresário brasileiro, dizia assim, não, a gente está bem aqui, o mercado brasileiro está muito bom, então a gente não quer exportar nada para a África. Agora não, estão todos ávidos. Nossa, tem mercado para a gente na África? Então, eles estão preocupados em colocar os produtos fora. E isso está dando esse reflexo aí. E o agronegócio, bem ou mal, com investigação ou não, nós temos aí tecnologias que o mundo absorve nas máquinas, nos insumos e outras coisas. E isso continua sendo exportado. Então, o reflexo desse 1,12 aí é por conta disso. Mas aí a gente fala isso, só que você pega um país como a Nigéria, que é na África, o crescimento da Nigéria está em 4,2%. Então, esse 1,12 para um país que é considerado uma grande economia, perto de um país que é considerado um país em emergência, vamos dizer assim, quase nada. Né? Mas é quase, mas é bom.
É bom para o número, porque tem um crescimento, mas isso mostra o reflexo do mercado interno, que está ruim. Foi bom para o externo, mas está ruim internamente. Mas eu acredito nesse número, sim. Eu acredito nessa matemática. Pois não, Paulo. Eu estranho, Afanásio, é a precisão da porcentagem, entendeu? É 1,22, 3, 4, 5... 4 casas decimais, entendeu? Isso é verdade. Com que precisão o cara chega aqui, eu não sei, mas de qualquer forma. Agora, se falou da Nigéria, precisa ver que governo está lá, né? Aí, por isso que está 4%. Agora, é o que eu falo. Não, mas é verdade. Mas a Nigéria tem quantos milhões de habitantes? Ou se tem credibilidade, 180 milhões de habitantes. A Nigéria? A Nigéria. 180 milhões. 180 milhões de habitantes. Mas a Nigéria, o ano passado, só para a África do Sul, exportou mais de 28 bilhões de dólares. Então, hoje ela é um país que distribui para quase toda a África, né? Então, eles estão tendo um crescimento bem elevado por conta disso. Mas se nós pensarmos Nigéria, Brasil, e o que nós temos hoje de produção, o tamanho da nossa indústria, o tamanho da nossa agricultura, nós estamos muito retraídos, né? Ou seja, mesmo os números passados ainda eram pequenos, perto do que se dizia que nós tínhamos de possibilidade de crescimento. Então, embora esse número pareça até fantasioso, eu ainda acredito. Tem os 12 avos aí, mas eu acredito. Coronel. Eu acho que já até que menos, mas eu acredito. Eu queria puxar 2 pontos. Primeiro, assim, o Brasil é muito pujante, não tenha dúvida nenhuma, né? Esse crescimento, se a gente pensar em termos de crescimento... Apesar desse pessoal que está aí, a gente supera. Então, ou seja, apesar de tantos desvios e tantos problemas, nós temos ainda um Brasil que produz muito. Nós temos um estado de São Paulo que produz muito. A nossa agropecuária, quer queira ou não, é a melhor do mundo, é a maior do mundo, né? Com raras exceções em alguns produtos, mas... Agora, o que eu vejo aqui é muito pequeno o que nós estamos crescendo em relação ao que nós podíamos crescer, não tenha dúvida nenhuma. Agora, eu também acompanho a Silvânia, acho que isso está sendo... nós estamos crescendo. Agora, eu vou puxar um pouquinho para o outro lado, né? Para que não fique lá quem está nos assistindo, está tudo tão ruim, né? E qualquer forma da gente arrumar isso. Eu comecei dizendo, eu sou cidadão... E leio essas informações aqui e questiono se estou lendo informações corretas ou não. Então, na realidade... o mesmo desconfiômetro do Afanásio jornalista. Mas se percebe nas ruas, se percebe no comércio, houve uma intervenção do governo, que foi a liberação do Fundo de Garantia. Tem coisas acontecendo. Exatamente Paulo, isso. Até esqueci desse Paulo, pequeno liberação detalhe. de fundo de garantia, eu acho um absurdo. Você dá para o cidadão o que é dele. Concordo. O que é dele. Olha, você pra tem mim o seu foi uma fundo dificuldade de eu abater na minha casa que eu não conseguia pegar Paulo, aquele fundo de garantia, eu mas acho um absurdo. meu e eu não o conseguia governo pegar. chega e fala assim, você pode pegar o que é seu. Tá bom, de qualquer forma, Zancopé, foi uma intervenção. É. Queira ou não, é o que o Camilo colocou. As leis estão erradas e você tem que intervir. Bom, mas é uma coisa, isso aí, se o fundo de garantia acaba também. Sim. O Lula não mandou, compra carro, mas por compra que televisão. Que o outro governo não Olha, fez isso? Sendo todos agora vítimas do quê? De busca e Afanásio, apreensão. e por que o outro governo não fez isso? Se só nós descíamos dando mais nas serviço pesquisas... para a PM atrás dos caras. A PM é que vai buscar. Coitada da nossa polícia militar. Polícia Civil, Polícia Militar é que sai atrás de busca e apreensão. Você vê também aí nos jornais os leilões de apartamentos. Sim. Apartamentos de classe média, inclusive classe boa e tal, todo pendurado. Então aquele negócio, não, vamos consumir, mas peraí, chega uma altura que acaba. Você já tem que entregar tudo. E tem uma coisa muito importante, Zancopé, só colocar aqui rapidinho, que é a inércia. Na verdade, é como brecar um ônibus. Você breca, ele não estanca no momento que você pisou no freio. Ele leva o quê? 100 metros? A economia é a mesma coisa. A partir da hora que eu tenho as intervenções e que vão acontecendo algumas coisas, agora começa a sobrar um dinheirinho no seu bolso, você alavanca outras coisas. Eu acho uma coisa. Meirelles, o grande sonho do Meirelles era ser presidente da República. Ele percebeu que esse sonho já foi por água abaixo. Então agora o que acontecer, aconteceu. Então manda aquelas medidas lá para o Congresso. Não, tem que ser desse jeito. Conversa. Então retalha aqui, corta ali, enfia uma faca aqui. Como está acontecendo com a Previdência.
Então estão descaracterizando. Aí o presidente, o Drácula, ele aparece na televisão, não, olha, não sei o quê, por pior que seja, ainda vai ficar legal, não vai acontecer nada. Então, pombas. Bom, esse governo está de brincadeira. Legal não vai ficar, não. Está de brincadeira. Então não dá para acreditar no que esse pessoal fala. Aí eles usam para fazer propaganda o Abílio Diniz. O Abílio Diniz vai no rádio, olha, a Previdência, não sei o quê. Peraí, isso é para assustar o eleitorado, é para assustar a população. A partir do momento que aparece um Abílio Diniz, um magnata, um barão da economia lá para falar um negócio desse, é para afundar mesmo. Então veja que a coisa está indo de mal a pior. Então não adianta com números, com isso, com aquilo. Você vê, o Temer, ele está indo fazer agora proselitismo até em cirquinho de periferia, onde der uma brecha. Ele quer fazer propaganda do que ele não tem para apresentar. Não tem. Rigorosamente não tem. E para comprar votos, e dizem que isso não é corrupção, emendas, e concedendo... Agora, está nos jornais aí. Vai conceder o quê? Uma isenção de impostos àqueles devedores. E tem senadores, deputados com suas empresas altamente devedores. Ele vai passar uma borracha em cima disso, atrás de voto. Se isso não é corrupção, se isso não é comprar votos e consciência, que é isso? Tem que votar no Marcola, então. Esse pelo menos está cumprindo lá e já sabe o que fez e o que não fez. Então jogar tudo isso na cara da gente, com bilhões e bilhões, concedendo de anistia, isso, aquilo... E você depois vai pegar o quê? O guarda de trânsito. Não, esse cara tomou um toco lá na estrada e tal. Esse é o corrupto? Como? O que o governo está fazendo? Está instigando a corrupção. Comprando de forma deslavada. Bilhões e bilhões de dívida. Quer dizer, dizem que se a dívida ativa fosse cobrada, não teria esse problema de previdência coisíssima alguma. Um monte de gente pendurado, grandes empresas, bancos... devendo dinheiro que não acaba mais. E ele simplesmente vai passar uma borracha, vai perdoar isso. Tem cabimento? Quer falar sobre isso, coronel? Bom, primeiro deixar bem claro aí para vocês, que mesmo soldado lá, seja lá quem for que pegou, é corrupção sim. É corrupção claro, em qualquer momento. Claro, isso que eu estou dizendo, mas esse vai para cadeia. Esse é ponto. Não importa se é R$1, se é 10 bilhões coronel, de dólares. É corrupção. Esse é expulso imediatamente. E o da polícia a gente põe na rua mesmo. Aliás, começa com pouco, depois vai aumentando. Na verdade é o seguinte, nós temos que... O policial pegou R$1, o senhor bota ele na rua. O quê? Sim, infelizmente. Na minha época de comando, a gente pôs 250, 300, não por problemas de crime normalmente, mas porque não poderiam mais permanecer na polícia, ou porque não tratava bem o cidadão, ou porque, infelizmente, alguns casos desses. Mas só para ficar bem claro, olha, cometeu erros, tem que pagar por isso. E é assim que a gente vai consertar todo esse problema que a Afanásio está falando, pessoal. Primeiro, eu vou dar uma visão muito particular minha. Nós precisamos, nesse momento, falar o que o Constantino está falando. Nós precisamos voltar a acreditar. Né? É por aí que as coisas começam a melhorar. Então a população tem que acreditar. E dá para fazer isso? Dá para fazer. O Brasil é muito grande. Com tudo isso que aconteceu, ainda temos condições aí de em pouco tempo levantar. Vai ser devagar, assim como o Constantino também falou que demora para parar um veículo grande, o inverso é verdadeiro. Para a nossa economia retomar, também vai demorar um pouquinho para as coisas engrenarem. Agora, de uma forma, aí eu discordo um pouquinho do Afanásio, com todos os problemas que nós temos que tentar fazer alguma coisa, que é o que o governo federal está fazendo. Seja o fundo de garantia, seja o que for. Eu li na história que em alguns momentos o governo americano, que a economia estava ruim, depositou dinheiro nas contas do povo americano para eles gastarem. Sim, ou seja, pois lá, ainda vinha lá dos Estados Unidos. É uma medida que se usa no mundo. E é o que ele fez, o que estava fazendo aqui. Ou seja, nós temos que também, o Brasil tem que estabilizar um pouquinho. Nós estamos lá, vamos tirar de novo, vamos esperar um pouquinho, né? Vamos deixar tentar fazer, vamos acompanhar um pouquinho. Agora, a solução para tudo isso que a gente está falando, até para não perder, é a participação. É transparência no que está sendo feito, é participação que você que está nos assistindo, de acompanhar, não lá o que está acontecendo em Brasília, mas acompanhar o que está acontecendo desde, não só lá, né? Mas desde a sua venda, desde o seu mercado, né? Comprou 1.000 tijolos, tem que chegar a 1.000 tijolos, não é 1.100, não é 900, não é 900. Ou seja, a gente tem que começar a cobrar a coisa certa em todos os momentos.
Né? E começa até da gente. Eu vou na autoescola, né? Eu tenho que chegar lá e fazer o exame e passar no exame. Eu não posso ir lá pensando na autoescola, vou pagar para passar para não ter problema. Ou seja, em todos os níveis a gente precisa melhorar o Brasil. Isso se faz com a educação, se faz com a participação, se faz com a internalização de valores. Agora, em algum momento, nós temos o que temos aí. Nós temos esse presidente, nós temos o Brasil nessa situação, nós temos que fazer o melhor com o que nós temos para que a gente possa sair disso, para que o nosso elefante continue, né, volte a andar, porque ele está parado. Se não houver exigência, o governo não vai tomar nenhuma Então, mas tem que ter exigência. A Previdência, eu concordo plenamente, a Previdência, o pessoal está pensando só em cálculo atuarial. Nós estamos desrespeitando o princípio da igualdade. Eu tenho que tratar desigualmente, né, os desiguais. Eu não posso pensar só em cálculo atuarial. Então eu discordo muito, fiz críticas muito fortes até na própria Assembleia quando se vem essa discussão. Eu não posso comparar um mergulhador lá da plataforma de petróleo com alguém que está trabalhando dentro do escritório. Não posso comparar o policial que está trabalhando na rua, que a gente faz uma exigência pesada em cima, com o trabalhador que está numa empresa de contabilidade. Ou seja, eu tenho que estabelecer regras, eu tenho. E não é dessa forma. Outra coisa que o Afanásio falou que eu concordo totalmente. Ou seja, não se trabalhou a Previdência, o dinheiro dessa Previdência, como deveria ter trabalhado. Se eu investir no fundo de pensão para a minha aposentadoria, o que o banco vai fazer? Ele vai pegar esse dinheiro, esse fundo de pensão, vai trabalhar esse dinheiro. O que não aconteceu com o dinheiro nosso da Previdência. Pelo contrário, foram tirando para isso, para aquilo, para fazer isso, aquilo, e foram gastando adoidado isso aí. Então, se nós tivéssemos uma boa gestão desse sistema de Previdência, ia precisar fazer correção? Ia. Já está muito tempo sem corrigir. Mas talvez não precisasse ser drástico desta forma. E hoje fazer meio cedendo a coisas, questões políticas para fazer grandes modificações, isso é muito ruim. Mas de qualquer forma, temos que trabalhar. Só um arrematezinho. Eu acho que o coronel lembrou muito bem, lá nos Estados Unidos, não é? Só que o presidente ali, veja, ele demitiu semana passada o chefe do FBI. Houve problema lá, tal, não sei o quê, rua. Agora, o nosso presidente aqui, ele está cercado por pelo menos 9 ministros bandalheiros. Ladrões, meteram a mão, estão sendo investigados. Ele diz que não posso mexer nesse aqui, senão eu vou ficar sozinho. Então, quer dizer, como é que ele pode tocar um país? Eu concordo, coronel, não, brasileiro, ele não se deixa bater, tem que fazer. Mas a esperança também chega a uma altura que o brasileiro, ele dá sangue, ele faz de tudo, mas quando chega lá, você vê um bando de delinquente tocando o Brasil. Então você vê um Renan que peita o Supremo, não acontece nada. Aí você vê um outro, mas espera aí, esse cara também, ele está na Lava Jato, o outro também, o outro é estelionatário, aquele é vigarista, o outro é assaltante. Não dá para acreditar, não dá. Então, qual é a atividade que as pessoas podem fazer? Bom, encontra o cara na rua, vaia, o sujeito ele vai no hospital com aquele outro lá, o petista, leva a mulher, leva não sei o quê, leva uma trombada. Infelizmente, porque a população ela é só chamada para votar e para pagar impostos. E foi ameaçada recentemente pelo Meirelles. Olha, se não acontecer isso, nós vamos ter que aumentar impostos. Quer dizer, botando mais uma faca no pescoço da população. Não é assim que se governa, poxa. Então, eu acho que o brasileiro já cansou de ser idiota, de ser maltratado. Então, se nós estamos no fundo do poço, eles têm que ajudar, mas de um bom jeito para nós sairmos desse fundo de poço. Então, veja, nessa mudança toda previdenciária, eles já se acertaram. Não, olha, para ministros, isso, aquilo, juízes, ninguém vai mexer em nada, o salário é esse. Agora, a população em geral que se dane, vai ter que pagar a conta sim. Esse que é o problema. Só para reforçar aqui, a Previdência não é deficitária, não sou eu que estou falando, basta entrar no balanço da Previdência, você vai descobrir que a Previdência não é deficitária. Este é o... Acho que mereceria uma CPI ou não? Não, talvez seja tentando. Agora, com 15 Abrir milhões, a caixa preta, com 15 milhões de desempregados, está recolhendo menos, é óbvio. É óbvio que está recolhendo menos. Entra no balanço da Previdência. Não é, todo mundo o discurso é deficitário, não é. Entra no balanço da Previdência. Nossa. Coronel Camilo, Conselhos Comunitários de Segurança, 32 anos de existência. O senhor tem uma atuação muito forte nesse setor. Eu sou um defensor aí
ferrenho dos Falei conselhos. com o Coronel Camilo, mas é extensivo a todos Isso, os Mas só para consegues. todos conhecerem, os conselhos de segurança, eles foram, na minha opinião, a melhor ideia de um estadista, né, que foi o governador Franco Montoro de São Paulo. Em 1985, ele fez o quê? Ele obrigou o poder público a sentar com o cidadão, ou seja, a participação efetivamente acontece. Então, o que são os conselhos? São conselhos comunitários de segurança, é presidido por um membro da sociedade. Normalmente, cada distrito policial, por exemplo, a capital de São Paulo tem 93 distritos, cada distrito equivale a uma companhia da PM. Obrigatoriamente, uma vez por mês, senta o presidente, que é civil, com seus diretores lá, tudo voluntário, mais um oficial da PM e um delegado de polícia, para ouvir a comunidade, as questões de segurança. Lembram, né, vamos voltar um pouquinho no tempo, nós estávamos numa caminhada do crime, né, a FANAS acompanhou isso de perto, chegamos no cume em 99, com 12 mil assassinatos, né, homicídios dolosos em São Paulo, e um pouquinho antes disso, o governador Franco Montoro já entendia que a forma de fazer isso era trabalhar junto com a população, porque quem sabe o que acontece na rua é o cidadão, e esse é o princípio dos conselhos comunitários. Então está fazendo 32 anos, eles estão fazendo 32 anos, com eleições esse mês de maio, estão sendo renovados em todo o estado, são mais de 600 em todo o estado, que estão ativos, é uma participação efetiva e constroem soluções perenes de segurança. Isso está dentro de uma filosofia que a Polícia Militar implantou lá também no final da década de 90, que chama-se Polícia Comunitária. A PM se norteia por 3 princípios, né? Respeitar os direitos humanos, trabalhar com boa gestão e trabalhar com polícia comunitária. E esses conselhos, é um fórum permanente, todo mês se reúne. E extrapolou agora, não é só a área de segurança. Hoje nós temos os conselhos, eles foram agregados com integrantes da Guarda Civil, da Ilume, da Sabesp, né? Outros órgãos do Estado. Para quê? Administração pública? Para a administração pública em geral, para cuidar de questões locais, mesmo porque segurança, a maioria do que nós podemos prevenir na segurança não está na mão do Estado, está na mão do município, né? Que é a iluminação, que é a árvore, que é lixo, que é comércio regular. É tão elementar a iluminação pública, agora que eles se acordaram para isso, agora que acenderam a luz para isso? Exatamente, só para ter uma ideia, a melhor coisa para evitar o crime é a iluminação. Sim. Na parte de prevenção primária. A hora que eu tenho consumo de drogas, se eu colocar lá uma luz forte naquela praça, naquela rua, foi o que foi feito lá atrás na Cracolândia, no início do projeto para a renovação daquela área, colocar iluminação bem forte. Então os Consegues é uma boa solução, você que está nos acompanhando, participe do Consegue da sua região, da sua cidade, do seu bairro e dê um pouquinho lá do seu tempo em discutir as questões. Às vezes vem ideias muito boas dos Consegues, até mudar a mão de direção de uma rua, às vezes, evita que o crime acontece. E para os outros órgãos, né, poderem funcionar, seja saúde, seja educação, precisa ter segurança, né? Senão o professor não consegue dar aula, o médico não consegue ir lá na UBS, na periferia. Então é uma grande ideia, eu faço aqui o meu reconhecimento ao nosso, na minha visão, estadista Franco Montoro. Tive a oportunidade de conhecê-lo já no Parlatino, quando eu era capitão. Ele era o presidente, acho que chama, né, do Parlamento Parlatino aqui na Barra Funda. Ele que fundou o Memorial da América Latina e o Isso, Parlatino. Então, bom trabalho aí. E eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. É uma capacidade e deixou esse legado importante para a nossa segurança pública de São Paulo, que foi copiada pelos outros estados. Isso também acontece agora nos demais estados brasileiros. Posso dar um pitaco? Pois não se contém, Afanásio. Montoro foi meu professor na PUC, no primeiro ano e depois no quarto ano. Montoro é difícil. Para dar aula já era difícil. Não segura nada. O negócio dele é isso aí, fazer reuniões, montar grupos e tal, e como esse negócio de conselho, tudo bem e tal. Ele, uma coisa também que não se pode esquecer, que ele dizia sempre, aquela história, né? Não sei, eu moro no município, tudo bem. Mas a frase muito famosa dele era: o salário não é renda. O salário não é renda. Como professor. Como professor, e na ocasião ele era senador da República. Salário não é renda. Então, poxa, realmente, se esse homem chegar aí alguma coisa, ele vai fazer alguma coisa para que, pelo menos, o assalariado não pague tanto imposto de renda e tal. Assumiu o governo de São Paulo e esqueceu. Tal. Não, como o Fernando Henrique, eu escrevi. Preciso pedir uma parte. Na linha ali. Como é que fala lá na política? Eu preciso pedir uma parte. Eu tenho a Gisele na linha. Pela ordem. Eu queria deixar registrado que, em termos de política salarial, pode falar o que for, e eu vivi essa época, eu estava na polícia. O melhor governador que fez uma política salarial para o funcionário público, para os policiais, para os professores,
foi Franco Montoro. Me desculpe, mas eu tenho que defendê-lo. E a Não, melhor então, merenda para funcionário criançada. Agora, aquilo que ele nós dizia... não, para nós não foi bom. Pra nós não foi bom. Então não é para Eu funcionar. preciso não. conversar com a Algumas Gisele. áreas do funcionalismo. Eu volto nesse assunto já já. A Gisele Souza, da FIPESP, está na linha. Gisele, boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé, e boa tarde aos debatedores do Gente que Fala. Gisele, reforma previdenciária, trabalho intermitente, teletrabalho, como ficam esses itens na reforma? De acordo com o relatório do deputado Rogério Marinho, Zancopé, do PSDB do Rio Grande do Norte, a proposta da reforma trabalhista PL 6787-2016 permite a jornada de trabalho intermitente, ou seja, com grandes intervalos dentro da jornada, e regulamenta o teletrabalho, possibilitando que o empregado preste serviços de sua casa ou mesmo em viagem, via internet ou redes privadas. No trabalho intermitente, pode haver a prestação de serviços de forma descontinuada, alternando períodos e dias e horas, cabendo ao empregado o pagamento pelas horas efetivamente trabalhadas na COPE. E como deve ser o contrato para esse tipo de trabalho intermitente? Pelo texto, o contrato de trabalho intermitente deve ser celebrado por escrito e conter o valor da hora de serviço, que não pode ser inferior ao de um salário mínimo, atualmente R$ 4,26, de acordo com o decreto 8.948 de 2016, ou do que é pago aos demais empregados, intermitentes ou não. O empregado deverá ser convocado para a prestação do serviço com pelo menos 3 dias de antecedência e responder em um dia útil. Ao final de cada período de prestação de serviço, o empregado receberá o pagamento da remuneração, de férias e 13º proporcionais, além de repouso semanal remunerado e adicionais legais. Fica a critério do empregador recolher a contribuição previdenciária e o FGTS. Mas, Gisele, e o teletrabalho? O contrato deverá vir especificando quais atividades do empregado poderão ser feitas na modalidade de teletrabalho. A alteração do trabalho em casa para o presencial na empresa pode ser feita por acordo mútuo entre empregado e empregador. Em caso de decisão unilateral do empregado, pelo fim do teletrabalho, o texto prevê um prazo de transição mínimo de 15 dias. A compra e manutenção de equipamentos para o chamado home office devem ser definidas em contrato. Para Marinho, a modalidade de trabalho é benéfica para os empregadores e empregados. O teletrabalho proporciona redução nos custos da empresa e maior flexibilidade do empregado para gerenciar o seu tempo, disse Marinho. Ele também ressaltou que esse tipo de trabalho tende a reduzir congestionamento em centros urbanos, a COPE. Gisele, também há alteração em relação ao trabalho temporário? Marinho retirou do texto as alterações de regras relativas ao trabalho temporário. A Lei da Terceirização 13.429 de 2017, sancionada em março, mudou as regras do tempo máximo de contratação de 3 meses para 180 dias, consecutivos ou não. Além desse prazo inicial, pode haver uma prorrogação por mais 90 dias, consecutivos ou não, quando permanecerem as mesmas condições, a COPE. Gisele, agradeço tua gentileza mais uma vez nesta parceria Gente que Fala e a FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Uma boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé, e o nosso agradecimento aos ouvintes do Gente que Fala. Olha, no Gente que Fala, um registro aqui, nós temos a Flávia Carvalho, que nos acompanha no Rio de Janeiro. Eu já citei a Flávia várias vezes aqui no Gente que Fala. Ela participa de um blog chamado Viciadas em Crochê. A Ângela Prates, que administra o blog, mora em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e autorizou o compartilhamento do Gente que Fala com Viciadas em Crochê. São 251.785 membros neste blog. E além da Flávia Carvalho no Rio, outras pessoas acompanham, não só no Brasil, como é o caso da Rosália Souza em Salvador, Cláudio Honor de Deus em Manaus,
Midoriendo, no Acre, mas também brasileiros no exterior que acompanham o Gente que Fala. Ana Laura Vilas Boas, na Suíça, Elisângela Pinheiro, em Portugal, Laís Helena Bueno, na Holanda. Agradeço a Flávia Carvalho e a Ângela Prats, que estão conosco aqui no Gente que Fala. Hoje temos o Coronel Camilo, a presidente mundial do Instituto FEAFRO, Silvana Saraiva, engenheiro civil Paulo Constantino e o jornalista Afanásio Jazade. Eu interrompi quando o assunto era... Quer retornar? Qual era o assunto mesmo? Eu sou totalmente a favor do... Não, eu sei. Que retomar e puxar pela lembrança. É que o assunto foi citado, o Consegue, foi citado o governador Franco Montoro, e aí houve uma discordância aqui. Eu sou totalmente a favor dos Consegues. Sim, sim. Participei um tempo, acho que tem que ser por aí, viu, Afanásio? Mas o Afanásio não criticou o Consegue, ele criticou ele ficou, o criador do Consegue. Esse é mas eu também, para nós ele não foi bom, não. Viu? Os funcionários públicos do Estado não foram... o Montoro. Para os militares, acho que ele, pelo jeito, os professores também. Ele fez uma política, né, salarial. Mas legal. Inclusive, um dos... O homem das cinco aposentadorias. Sim, mas isso daí. Mas o tempo, a regra era essa. Não pode reclamar. Tem gente que vai nas mídias e começa a reclamar. Mas você aposentou com 50 anos? Querido, a regra era essa. O jogo era futebol. Agora é jogo de dama. E tem que mudar. Você sabe que, fazendo um comparativo, em 2000, as duas nações, Alemanha e França, eram exatamente iguais em termos de renda per capita, crescimento, inflação, etc, etc. Todos os índices iguais. A Alemanha promoveu a sua reforma e os alemães se aposentam com 67 anos, 67. E os franceses ficaram sem essa reforma e aposentam com 62. Veja que potência é a Alemanha hoje e a França como é que ficou. Houve uma perda brutal, que vai ter que fazer a reforma da Previdência. Você acha que essa potência se deve só à aposentadoria? Não, mas tem que fazer a reforma. A Previdência tem que ser, um dos itens. Agora, perdoar quem deve, também não sou a favor. Primeiro Silvana, tem que começar por aí. Silvana, ministro das Relações Exteriores inicia roteiro pela África. Ministro Aloysio Nunes fará uma... Eu não sei se eu posso dizer que é uma viagem ou um passeio pela África, o ministro. Quando sai pelo comitiva daqui... é quase um passeio. Quando saem ministros daqui, o que levam de gente é um verdadeiro tour. Bom... O que de benéfico o Brasil pode ter? Bom, a África é uma coisa, estou falando em termos de brasileiro, o que o Brasil pode ter. Bom, primeiramente é importante que os nossos telespectadores, nossos ouvintes entendam uma coisa. Nós, né, que compomos países que houveram escravidão, nós fazemos parte, nós somos a 6ª região da África. E isso foi decidido há anos atrás, num encontro que aconteceu na África do Sul. Então, é importante dizer que, por mais que sejamos brasileiros, mas somos uma população formada de afrodescendentes e, por conta disso, nós compomos hoje pela União Africana, isso é reconhecido, que nós somos a 6ª região da África. No governo Dilma, né, no início do governo Dilma, as relações com a África já começaram a cair. Quer dizer, não é uma coisa que houve depois que ela saiu. Ela começou no primeiro mandato dela. Quando chegou no segundo mandato, que ela nem exerceu ao todo, essas relações estavam começando a quase ficarem nulas. Quer dizer, ela não seguiu muito o que o Lula, né, que está sendo citado aqui nessa matéria, tinha iniciado com o trabalho de relações exteriores. Embora não tivesse de fato contido, mas não estava sendo aquecido como era naquele período, nos 8 anos anteriores, antes dela assumir. Aí nós tivemos a entrada do José Serra como ministro das Relações Exteriores. E, infelizmente, o José Serra, que foi o nosso ministro, ele fez um comentário tão terrível e que abalou o continente na época. E nós sabemos disso porque
como representante de uma instituição no Brasil, eu fui consultada. Que comentário ele fez? Ele fez um comentário dizendo que iriam ser desmanchadas as embaixadas do Brasil no continente africano. Nós tínhamos, acho que, cerca de 22 embaixadas. Eu até escrevi um artigo sobre isso, que realmente seria um erro estratégico, sabe, assim, incomensurável. Teria sido também por conta daquela enxurrada de dinheiro que o Lula mandou para lá, tudo a fundo perdido, para alguns países, inclusive com ditadores, aqueles sanguinários que levaram milhões e milhões e milhões e... Não, veja bem. Não vamos ter nada disso de volta? Não, isso são duas coisas. A primeira é a questão de nós termos a embaixada e fortalecer as relações com os países africanos, que, de fato, hoje é o novo Eldorado do mundo. O mundo inteiro está em cima dos países africanos. Até Donald Trump, ele com todo o problema dele de imigrantes, isso e aquilo, mas se vocês perceberem, não houve nenhuma vez citado que ele estava impedindo imigrantes africanos de entrarem nos Estados Unidos. Por quê? Porque ele não quer que os Estados Unidos perca o pouco que foi conquistado durante o governo de Barack Obama. E durante o governo Lula, nós, em relação às relações com a África, nós ampliamos e conquistamos um espaço internacionalmente que foi muito importante. E esse espaço internacional na ONU e outras organizações internacionais fizeram com que o Brasil tivesse voz que nunca teve. Então, isso foi... Por quê? Porque os governos africanos, os países africanos, o pessoal tem mania de achar que a África é um país. Não é, é um continente com 56 países atualmente. Com votos da África também na ONU. Ele pretendia ser até o e vai ter. E vai continuar tendo esses votos. Se ele for candidato a isso, ele vai continuar tendo. Pelo amor de Deus. Pois é, porque lá fora a compreensão do que acontece aqui é diferente da nossa que estamos aqui. Então, a leitura é diferente. Mas voltando ao nosso ministro aqui, Aloysio Nunes, ele já tem um histórico com a África anterior a isso tudo, anterior a Lula, anterior a essas políticas voltadas. Ele é simpático às relações com a África. Então, quando ele entrou, até achei interessante, falei, que bom, entrou Aloysio Nunes, agora ele talvez dê uma nova leitura para o continente. Por quê? Porque a perda, para vocês entenderem isso em números, quando houve o governo Lula, a nossa relação com a África, embora parecesse muita, ela só era 0,8% das relações que a África tinha com o resto do mundo. Isso China, Europa, Estados Unidos, Rússia e outros players. Quando saiu Lula, a gente foi decaindo e chegamos há pouco a 0,2%, significa quase nada. E um continente que hoje ainda necessita de abastecimento geral, que necessita de tecnologias que nós temos, e uma série de coisas que comercialmente, que institucionalmente são importantes, o Brasil, que por ter a similaridade tanto cultural e de interesses, estava muito retraído nessa relação. Aí, quando o José Serra entrou, os comandantes africanos, né, as autoridades africanas, falaram, bom, agora nossas relações com o Brasil vai daqui para pior. Essa visita do Aloysio Nunes retoma o estágio anterior, melhora? Com certeza. Na verdade, o Aloysio Nunes está indo para países que são predominantemente turísticos, porque tanto a Namíbia, Botsuana, Malawi, Moçambique, África do Sul são países que hoje têm como vetor da economia o turismo. Nós estamos chegando ao final, então nós não temos tanto tempo, se alongar tanto. É benéfico para o Brasil. É benéfico, sim, porque isso vai fazer com que aquilo que foi perdido, ou que pelo menos pensou-se que perdeu, possa se retomar, e isso vai aquecer as nossas relações comerciais e vai ser importante para a economia. Tem uma pergunta, nós não temos mais tempo, Paulo. Você desculpe, tem uma última pergunta e um assunto que está na pauta. É endereçado ao Afanásio, mas é extensivo também ao coronel. PM prepara a compra inédita de armas, mas aí o Marcos pergunta se o armamento da PM é tão defasado. Pergunta ao Afanásio, acho que deveria perguntar ao coronel. Mas, Afanásio, o Marcos quer saber por quê. Bom, quanto ao armamento, aí acho que o coronel podia falar, mas eu poderia rapidamente responder e até sugerir uma outra coisa.
essas armas da Taurus, que estão sendo ou vão ser substituídas, deverão ser substituídas, elas apresentaram tantos defeitos e tantos PMs, coronel, estão pagando por crimes que ocorreram, quer dizer, foram acusados de crimes. Não, a arma disparou acidentalmente e é tal coisa. Todo mundo desconfia da palavra do policial. Se o policial falar, foi um acidente, não, e aí tem coisa. Então eu quero crer que muitos processos poderiam ser até reavaliados, hein? Porque quantos PMs aí tomaram na cabeça, foram condenados, porque a arma você olhava para ela, fazia careta e ela disparava sozinha. Verdade. E vários testes foram feitos, várias perícias, e agora é que chegaram à conclusão que realmente essa arma é um perigo. Não só as pistolas, revólveres, até metralhadoras, né? Então, agora o Exército abriu e haverá então concorrência internacional, essa coisa toda. Mas eu me preocupo justamente com isso, com aquele policial que trabalhando honestamente, decentemente, quer dizer, pegava uma arma aí para interpelar algum suspeito, e a arma ela disparava acidentalmente. E mas ele pagava, né, não, era mal preparado, isso, aquilo. Então, só deixa essa dica aqui, então, que em alguns casos eu acho que deveria ser até rapidinho. Né? Primeiro, pessoal, olha, a Polícia Militar tem feito sindicâncias nos casos de disparo acidental e tem realmente inocentado os policiais quando houve um caso de erro da arma. Isso tem sido muito criterioso. Tanto é que a PM que abriu um processo sancionatório contra a Taurus, e a PM está abrindo agora uma licitação internacional para isso. A Taurus não é só para todo mundo achar que está tudo ruim, não. Ela foi feito recal, a maioria delas funciona bem, mas está muito longe de ser uma qualidade internacional. Então, de bom tamanho, está no momento certo, o Exército Brasileiro autorizou, vai ser feita uma licitação internacional e vai melhorar as armas que os policiais utilizam. Essa arma realmente não é das melhores, mas ela atendeu e atende ainda, é um armamento que foi feito aí a modificação, ela está bem mais segura, pode acontecer um outro caso, mas o policial hoje está com um bom armamento, que é a pistola .40, vai estar com o melhor no futuro. Coronel Camilo, agradeço a gentileza de ter participado do nosso Gente que Fala. Agora vai direto para a Assembleia. Uma boa tarde, sim, coronel. Muito obrigado, boa tarde. Só uma mensagem a você. Faça você a sua parte onde você estiver. É assim que a gente vai modificar as coisas para melhor. Silvana Saraiva estará nessa comitiva do ministro aos países da África? Não estarei, mas quero lembrar a todos que dia 29 de maio é o Dia da África, vamos comemorar. Próximo mês estou lá na Nigéria para fazer tratados com o CDAO em prol do Brasil. E agradeço, Zancopé, pelo convite, foi muito gratificante estar aqui. Grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Paulo Constantini, agora que está aposentado, vem outras vezes. Agradeço. Um abraço. Mais essa vez, mandar um abraço de um ouvinte, inclusive, colega seu, o Coronel Blanco. Mandar um abraço. Grande amigo. Parabenizar mais uma vez, e é um prazer estar aqui. Afanásio Jazade, sempre bom tê-lo aqui. Foi bom participar mais uma vez do Gente que Fala, né? E espero ser convidado mais vezes. Estamos chegando ao final desta edição de Gente que Fala. Estaremos de volta amanhã, meio-dia, sempre com a direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá.